um dos atacantes mais talentosos da última geração. Era conhecido por sua versatilidade, atuava em mais de uma posição no ataque. Foi ídolo no Arsenal, vivendo uma das melhores fases de sua carreira. Porém, após 8 anos de dedicação, foi jogar no rival dos Gunners, o Manchester United, time no qual também virou ídolo. Mas apesar de ser um dos melhores artilheiros do futebol, conseguiu poucos títulos em sua carreira, mesmo se destacando individualmente por onde passou. O grande exemplo disso foi na sua passagem pela seleção, onde se tornou o maior artilheiro da história, mesmo contando com craques como Cruyff, Van Basten, Robben, Bergkamp, Van Nistelrooy, mas o craque não levantou nenhuma taça sequer. Apesar da falta de títulos na seleção, fez parte de uma das gerações mais brilhantes do país, ao lado de Robben e Sneijder, onde ficaram com o vice-campeonato em 2010 e o terceiro lugar em 2014 na Copa do Mundo. O craque de hoje foi um verdadeiro artista de gols. Seu nome, Robin van Persie. Nasceu em 6 de agosto de 1983, em Rotterdam, Holanda. Filho de artistas, sua mãe era pintora e seu pai era escultor. Desde cedo, ele decidiu que seu talento seria na bola, onde já demonstrava um talento excepcional com a bola nos pés, impressionando a muitos, inclusive seu pai, que percebeu o potencial do filho no futebol. Na escola, era uma criança rebelde e muitas vezes foi expulso de sala de aula. Apesar disso, seu pai sabia que o dom do garoto era mesmo no esporte. Por jogar muito futebol na rua, Van Persie chamou a atenção dos olheiros do Excelsior aos 11 anos de idade. O clube desenvolvia um projeto com crianças carentes e davam treinamentos para melhorar o condicionamento desses garotos. Foi assim que Van Persie entrou para o time de juvenis do Excelsior. Apesar da pouca idade, ele se destacou rapidamente, criando uma boa reputação dentro do clube. Seu talento era tão impressionante que logo começou a ser comparado com John Cruyff, um grande ídolo holandês. Aos 13 anos, Van Persie se destacava por sua força e velocidade, marcava muitos gols e ganhava vários prêmios individuais. Assim, chamou a atenção do Feyenoord, que decidiu incorporá-lo às suas categorias de base, onde o pequeno craque começou a se destacar ainda mais. Em fevereiro de 2002, a jovem promessa viria a entrar em campo pela primeira vez como profissional, jogando por apenas 11 minutos, na goleada sob o Roda pelo campeonato holandês. De modo que, no restante da temporada 2001-2002, o jogador passou a oscilar entre a titularidade e a reserva, jogando 17 partidas e dando 3 assistências. Uma delas foi na semifinal contra a Inter de Milão, o que garantiu que sua equipe fosse para a decisão contra o Borussia Dortmund. Após um bom jogo da equipe, saíram vencedores por 3-2, onde o jovem atacante conquistaria o seu primeiro título profissional. Por ser um jogador promissor em sua primeira temporada, Van Persie recebeu o prêmio de talento jovem do futebol holandês. Na temporada seguinte, Van Persie começou a ganhar mais destaque no Feyenoord, chegando até marcar 5 gols em um único jogo contra o Agove Alpendorf, pela Copa da Holanda. Esse desempenho chamou a atenção e ele passou a receber mais oportunidades como titular. No entanto, um desentendimento com o técnico Bert van Marwijk, por problemas de atitudes do jogador, acabou fazendo com que ele passasse mais tempo no banco de reservas. Diante dessa situação, e sem clima para continuar, Van Persie queria buscar novos desafios, onde deixaria o clube em busca de novas oportunidades. Na temporada 2003-2004, o jovem atacante chegou ao Arsenal, depois de uma saída conturbada do Feyenoord. A equipe holandesa estava desesperada para negociar o jogador, que claramente queria sair. Os Gunners ofereceram 4,5 milhões de euros e fecharam o contrato com o holandês. Com 20 anos, Van Persie teve a oportunidade de vestir a camisa de seu clube de infância, que também era o mesmo de seu pai. No entanto, sua missão não era fácil, pois teria que substituir a longo prazo seu conterrâneo e lendário atacante, Dennis Bergkamp. Em sua primeira temporada com o técnico Arsène Wenger, o jovem atacante atuava como reserva.
Isso continuou na temporada seguinte, 2005-2006, quando raramente jogava os 90 minutos. Van Persie só ganhou mais chances como titular após a saída de Bergkamp. Em 2006-2007, sua primeira temporada como titular, Van Persie formou uma parceria de sucesso com o astro Thierry Henry. Enquanto o holandês organizava as jogadas, o francês era a principal referência lá na frente. Em junho de 2006, Van Persie realizaria o sonho de qualquer criança: representar seu país em uma Copa do Mundo. O técnico Van Basten decidiu convocá-lo e ele se juntou aos jogadores como Van Nistelrooy e Robben. A equipe era muito jovem, cheia de talento, mas com pouca experiência, o que resultou na eliminação nas oitavas de final, por 1-0 contra Portugal de Cristiano Ronaldo. Após sua primeira Copa do Mundo, Robben jogaria sua terceira temporada com os Gunners, e seu nível de artilharia alcançaria outro patamar. Com a saída de Henry para o Barça, ele passou a jogar como centroavante, teve mais destaque na equipe, e isso fez com que o holandês explorasse seu potencial máximo. Mas infelizmente uma lesão grave o afastou por 2 meses, atrapalhando sua sequência na temporada. Recuperado, assumiu o protagonismo do Arsenal, ao lado de jogadores como Cesc Fábregas, Alcott e Adebayor. Em 2008-2009, ele era o jogador mais participativo da equipe inglesa, fazendo 20 gols e dando 14 assistências em 44 partidas. Seu desempenho fez dele um ídolo do clube, tanto que em 2010-2011 foi oferecido a ele a camisa 10, antes usada por Bergkamp. Ainda em 2010, Robin van Persie viveu um dos momentos mais importantes de sua carreira, ao jogar sua segunda Copa do Mundo com a Holanda, realizada na África do Sul. A seleção holandesa estava em grande forma, com suas estrelas no auge, e avançaram fase após fase, derrotando adversários como a Eslováquia, Brasil e Uruguai. Chegaram à final contra a Espanha, em um jogo equilibrado, mas acabaram perdendo na prorrogação com um gol de Iniesta. Foi uma partida emocionante e intensa, e apesar da derrota, aquela Copa do Mundo foi um marco na carreira de Van Persie. Após o torneio, ele retornou ao Arsenal. Em uma sequência de temporadas de destaque, Robin van Persie conquistou seu primeiro prêmio individual pelo Arsenal na temporada 2011-2012. Ele se tornaria o artilheiro da Premier League daquele ano, com 30 gols, consolidando sua posição entre os principais goleadores do campeonato, após já ter sido destaque nos anos anteriores. Van Persie era ídolo incontestável e foi nomeado capitão da equipe. Parecia uma história de amor perfeita e sem fim, mas acabou de repente quando Robin percebeu que talvez nunca alcançaria um título importante como protagonista dos Gunners, pois a equipe enfrentava irregularidades e mesmo as brilhantes atuações de Van Persie não eram suficientes para garantir os troféus. Ele já estava com 29 anos e não estava mais feliz. Assim, o atacante optou por não renovar com o Arsenal, buscando novos desafios em outro clube. O Arsenal, por sua vez, decidiu negociar o jogador para não perdê-lo sem custo. A Juventus demonstrou interesse inicial, mas os ingleses pediram cerca de 30 milhões de euros, valor que a equipe italiana considerou alto. O Manchester United, então, aceitou pagar essa quantia e fechou o acordo para contratar Van Persie. A transferência causou revolta entre os torcedores do Arsenal, que consideraram Van Persie um traidor. Houve vários protestos, como a queima de camisas com o nome do jogador e montagens na internet. Com isso, encerrou-se uma das passagens mais marcantes de Van Persie em um clube, deixando o Arsenal como o terceiro maior artilheiro da história do clube e um de seus maiores ídolos. Apesar dos poucos títulos conquistados, somente uma Copa e uma Supercopa da Inglaterra em 2004. Seu legado no clube é inegável, marcando 132 gols, 58 assistências em 278 partidas. Uma vez em Manchester, a primeira decisão que Robin tomou foi uma demonstração de suas intenções e o seu desejo de vencer. Ele escolheu usar o número 20 porque queria ajudar o United
a conquistar seu 20º título da liga. Essa missão não parecia tão difícil, pois o jogador passou a integrar um forte elenco, comandado pelo lendário Alex Ferguson. A equipe contava com algumas estrelas, como Wayne Rooney, Scholes, Ferdinand, Evra e De Gea. Em meio a tantos craques, na temporada de 2012-2013, o holandês faturou o título mais importante de sua carreira, a Premier League, já em seu primeiro ano pelo United. Van Persie ainda, de quebra, foi o artilheiro da competição. Esse feito não foi surpresa para um atacante que marcou 2 hat-tricks contra o Southampton e o Aston Villa. Assim, o holandês caiu nas graças da torcida e foi eleito o melhor jogador da equipe na temporada. Após um ano brilhante, o desempenho de Robin Van Persie começou a declinar. Afinal, ele já tinha 30 anos. Mesmo assim, ainda conquistou uma Supercopa da Inglaterra, além de marcar mais 20 gols. Sua segunda temporada em Old Trafford marcou o início de uma queda mais acentuada. Em seguida, ele participou de sua terceira e última Copa do Mundo com a seleção holandesa, aqui no Brasil em 2014. Van Persie estava determinado a conquistar o título, mas apesar de mostrar um grande desempenho e de marcar gols incríveis, sendo que um deles aquele golaço de peixinho, onde após um longo lançamento de Blind pelo lado esquerdo, Van Persie meteu um peixinho na bola ainda na entrada da grande área, para marcar de cobertura. Esse gol, inclusive, concorreu ao Prêmio Puskás de 2014, ficando em terceiro lugar. E a Holanda acabou sendo eliminada nas semifinais, nos pênaltis contra a Argentina do alienígena Messi. E na disputa pelo terceiro lugar, a equipe holandesa venceu o Brasil por 3-0, após a nossa seleção vir humilhada pela Alemanha, depois daquele vergonhoso 7-1. Após a Copa do Mundo, Van Persie retornou a Manchester para sua terceira temporada, mas seu rendimento continuou em queda, marcando apenas 10 gols. Foi nesse momento que ele percebeu que não conseguia mais competir no mais alto nível e decidiu encerrar sua trajetória na Inglaterra. Assim, no dia 15 de julho de 2015, Robin encerrou um período de 11 anos no futebol britânico. Ele optou por embarcar em uma nova aventura no Fenerbahçe, onde continuou marcando gols e continuou sendo visto em competições europeias. Mas depois de passar 2 temporadas na Turquia, 87 partidas realizadas e 36 gols, sem nenhuma conquista, Van Persie encerrava sua jornada por lá e voltaria para sua casa. Lá em 2003, Van Persie deixava o Feyenoord pela porta dos fundos. Porém, ele queria voltar para fazer as coisas direito. Permaneceu lá por mais 2 temporadas, onde marcou 25 gols e conseguiu ganhar 2 títulos, a Copa e a Supercopa da Holanda. Então, no dia 12 de maio de 2019, aos 37 anos, o lendário jogador realizou seu último jogo como profissional. Depois de 18 temporadas como jogador de futebol, decidiu colocar sua arte para descansar.